Mais que uma entrevista. Oferecimento Sebrae. Olá, obrigada pela sua audiência. Nós aqui hoje na Rádio Mais vamos falar um pouquinho, no Mais que uma entrevista, sobre o papel fundamental do Sebrae no desenvolvimento das cidades. Por uma questão de estrutura do próprio Sebrae, eles separaram as regiões em territórios e a gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso e como é que o Sebrae traz esse desenvolvimento para as cidades. E o meu convidado de hoje, no Mais Que Uma Entrevista, é o nosso querido Luiz Zaia, mais conhecido como Zaia, consultor do Sebrae já há mais de 34 anos, formado em Ciências Contábeis. Ele tem uma vasta experiência em empreendedorismo e vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão dos comitês territoriais. Oi, Zaia, tudo bem? Obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Mais Que Uma Entrevista. Tudo bem, Carol? Eu que agradeço, né? Mais uma vez estamos aqui na Rádio Mais, uma parceira de primeira hora do Sebrae. Muito importante a gente ter esse auxílio, né, de vocês para estar divulgando o trabalho do Sebrae. Eu acho muito importante isso, porque muitas vezes a gente tem uns projetos estruturantes que o Sebrae faz acaba não passando despercebido pela sociedade. Então é importante a gente ter esse canal de comunicação até para a gente também divulgar quais são as coisas boas, né, que o Sebrae faz. E esse tema de hoje é muito importante, né, como você falou, a gente trabalhar territorialmente. Os comitês territoriais, eles são divididos. Então a nossa região aqui tem, além do Comitê Gralha Azul, né, do qual você é o gestor, tem vários outros comitês. Explica pra gente, né, a função desse comitê territorial e como é que funciona esse trabalho. Bacana. Então, o Sebrae resolveu trabalhar na estratégia de territórios, né? Porque a gente acredita que quando você trabalha territorialmente, você tem mais condições de conhecer a fundo esse território, né? As suas potencialidades, as suas dificuldades, e você consegue de uma maneira mais assertiva e efetiva atender esses municípios. Hoje o Sebrae ele fez um recorte da Regional Leste, nós temos 4 territórios. Então nós temos o território de Curitiba e região metropolitana, temos o território do Litoral, o território do Vale do Ribeira e o território Gralha Azul, o qual eu sou responsável. O Comitê Territorial Gralha Azul do Sebrae, ele compõe os municípios da Fazenda Rio Grande, Agudos do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Magro, Lapa, Mandirituba, Piém, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul. Então vocês entendem que essas cidades, elas têm algo em comum e também potencialidades em comum. Exatamente. Então o trabalho é justamente esse, né? Você identificar nessas cidades quais são as oportunidades que você possa contribuir para melhorar e quais são as dificuldades. Muitas vezes o que acontece? Um município que tem uma dificuldade, um outro município muito próximo, ele tem a resolução dessa dificuldade, né? Então a gente acredita que esse trabalho vai fazer com que os municípios estejam mais interdependentes, né? Podemos dizer assim, que na verdade isso mesmo que acontece, muitos municípios dependem do outro, né? Por diversas dificuldades e até oportunidades, onde a gente consegue aproximá-los. Então a ideia do Comitê Territorial é você fazer com que essas cidades se aproximem. É importante deixar assim, bem claro que nós somos uma ferramenta, então a gente está trabalhando, construindo junto com eles essa possibilidade de eles estarem juntos e trazendo mais desenvolvimento, daí é aquilo que a gente já sabe, né? E o Sebrae, através desse comitê territorial, eles conseguem unir as lideranças públicas, privadas e também o terceiro setor. Porque essa cidade, se for ter um olhar político, né, Zaia, elas acabam ficando isoladas umas das outras. E aí vem o Sebrae trazendo essa união entre esses setores e conseguindo, né, resolver esses problemas. Você estava me contando, inclusive, da questão da merenda escolar de uma dessas cidades, né, que estava tendo uma dificuldade e o outro município conseguiu sanar esse problema. Exatamente. Então, assim, você consegue identificar, né, além das dificuldades, também as oportunidades.
Para a gente construir esse comitê territorial, a gente teve assim uma lição de casa um pouco difícil de fazer, né? Primeiro que é você identificar as lideranças dos municípios. Então a gente sabe que as coisas são feitas por pessoas, né? Então algumas estão à frente, outras estão um pouco atrás, isso é normal. As que fazem acontecer as coisas e as que esperam que as coisas aconteçam. Então a gente o primeiro desafio foi esse, nós identificar essas lideranças que realmente fazem as coisas acontecer, e essas lideranças, como você bem colocou, ela vem de todos os setores, né? Então ela vem do poder público, ela vem do meio empresarial, ela vem do terceiro setor, ela vem de entidades representativas como sindicatos, como associações, né? Então o desafio grande foi esse, né? A gente identificar as lideranças, identificamos 30 lideranças nesse território, nessas 12 cidades, e começamos a fazer o trabalho propriamente dito de desenvolvimento desse comitê territorial. O comitê territorial, ele optou, né, por trabalhar com 4 eixos, né? Esses eixos são importantes porque realmente eles levam o desenvolvimento municipal. Então nós estamos trabalhando com o eixo de compras públicas, onde você consegue se articular para vender para o governo, né? Seja as prefeituras, as câmaras municipais. O segundo eixo é o eixo de inovação, né? Porque a gente percebe que nós já estamos aí, né, ultrapassando até a era da inovação e tecnologia, e as empresas precisam estar nessa barca aí, porque senão eles ficam para trás. O outro eixo é da educação empreendedora, onde o Sebrae consegue levar o empreendedorismo para os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e médio, onde a gente já consegue despertar, né, o comportamento empreendedor. O Sebrae, ele acredita muito que as pessoas devem, né, fazer com que esse sentimento de empreendedor que todos nós temos um pouco, a gente consiga colocar isso em prática. E nada melhor que começar a trabalhar com as crianças, né, que estão nessa idade de aprendizado, né, que é muito, muito importante. E o terceiro eixo, turismo, né? O quarto eixo, turismo, porque o turismo é um ativo que está presente em todas as cidades, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Lapa, ele tem um apelo muito forte do turismo, é um ativo deles lá. Rio Negro também tem um apelo muito forte, todas as cidades, Mandirituba, Campo do Tenente, Quitandinha, Piém. Então a gente tem muita possibilidade através desses 4 eixos de realmente levar o desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente coloca tudo isso numa mesma cesta, né? Por exemplo, nós vamos ter aí maior possibilidade de emprego, de renda, geração de renda. A gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente conseguir que os empresários tenham, né, um sucesso nas suas empresas, que eles tenham lucro, enfim. E eu fico pensando, né, quantas vezes uma prefeitura já não comprou algo de empreendedores de outros municípios, sendo que tinha ali dentro do próprio município, né, essa maneira de fomentar a economia. E aí vem vocês para justamente mostrar para aquela pessoa que produz dentro do município que dá para ele vender para o próprio município. Na verdade, o Sebrae ele só vem reforçar, né, o que o Sebrae mesmo ajudou a construir em 2006, que foi o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Dentro desse estatuto existem alguns capítulos da lei que a gente acredita e tem certeza que se os municípios implementarem esses capítulos, eles trazem o desenvolvimento. E o uso do poder de compras é um. Porque possibilita que o município compre dos pequenos empresários local. E esse dinheiro gire dentro da cidade, né? Como você falou, não seria justo a gente abrir uma licitação lá de um item até R$80 mil, como o estatuto propõe, de uma empresa que esteja fora da cidade, né? Seria até uma desigualdade, porque eu estou comprando de uma empresa fora da minha cidade, onde eu poderia estar comprando aqui. Então a gente trabalha nessa pauta com muita dedicação, né? Inclusive a gente faz capacitações para os compradores das prefeituras, a gente faz capacitações para os fornecedores, como é que eu participo de uma licitação, quais são as modalidades de uma licitação, como é que eu me comporto para fazer um orçamento, como é que eu faço para participar de um pregão eletrônico e assim vai. Zaya, para quem é desses municípios aqui do Comitê Territorial Gralha Azul,
quer saber um pouco mais desse trabalho, quer participar dos cursos ofertados, como é que faz para conhecer e entrar nisso? Bom, hoje nós temos 2 canais, né, assim, diretos para qualquer tipo de informação. Primeiro o nosso 0800, né, que é o 0800 560 0800. E o segundo é o site do Sebrae Paraná, né, onde está ali, existe um mapa, né, onde você vai clicar em cima do território que você tem curiosidade de conhecer. E dentro desse mapa que você clica vai ter todas as informações, quais são as propostas, quais são os projetos que nós estamos trabalhando. E assim, né, os territórios precisam muito de pessoas, né? Então assim, se a pessoa está numa cidade dessa e quer contribuir, ela vai ser muito bem-vinda, né? Porque não é uma coisa fechada, pelo contrário, é uma coisa que todo dia é um organismo vivo, na verdade. Então todo dia a gente precisa de pessoas com novas ideias, né? Com disposição, né? Isso é importante porque quando a gente vai fazer essas entrevistas com os líderes, né? A gente fala assim, cara, você vai trabalhar muito, você está afim? Tem certeza? Então isso é importante, né? Porque muitas vezes eu quero, mas eu não disponho de tempo, a minha rotina não permite, assim, vai dar trabalho, mas a gente tem certeza que lá na frente a gente vai colher excelentes frutos. Muito legal, parabéns pelo trabalho Obrigado. De vocês, para trazer esse desenvolvimento das cidades, como a gente disse, né? Porque muitas vezes a gente pensa no Sebrae apenas como aquele lugar onde um pequeno empresário, micro, médio vai, né, para se capacitar, para entender um pouco mais do seu próprio negócio. E a gente não entende que tem todo esse papel fundamental para a sociedade, né? Trazendo esse desenvolvimento para as cidades, para os municípios. Então, Carol, veja, esse é um canal que eu valorizo muito por conta disso, né? Quando você... Tem pessoas que falam que o Sebrae só serve para abrir e registrar empresa e emprestar dinheiro, coisa que o Sebrae nem faz. Só que nós temos, assim, muitas soluções que ainda a grande maioria das pessoas não sabem que o Sebrae trabalha, né? Por exemplo, nós trabalhamos muito com setoriais, né? Setor da indústria, do comércio, prestação de serviço, trabalhamos com startup, trabalhamos com empresas de alto potencial e com potencial de crescimento. Então, o Sebrae é uma casa que tem muitas soluções. E soluções que realmente fazem a diferença. Eu acho que falar, então, para quem está, né, nos ouvindo, nos assistindo, que o Sebrae está de portas abertas para receber você, independente se você é do terceiro setor, né, se você é um empresário, buscar, ou até mesmo gestores públicos, né, buscarem o Sebrae para trazer esse desenvolvimento. E se você também tem uma ideia de negócio, né? Se eu tenho uma ideia de negócio, quero saber se esse negócio é viável ou não, quanto eu vou dispor de dinheiro, qual vai ser o retorno desse investimento. Acho importante, né, fazer esse planejamento, e o Sebrae também está à disposição para também atender essa demanda. Quero agradecer nosso amigo Zaya, gestor do Sebrae. Eu digo amigo, gente, porque ele é uma pessoa super acessível, né? E sempre com uma oratória muito explanatória. Ele consegue explicar pra gente de forma muito clara os assuntos. Então, muito obrigada, Zaya. Eu que agradeço, pela Carol. sua participação Foi um prazer. hoje aqui no Mais Que Uma Entrevista na Rádio Mais. Esse foi o Mais Que Uma Entrevista de hoje. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e dizer que pode ouvir de novo esse conteúdo, assistir ele através do YouTube da Rádio Mais Paraná, também no nosso site Rádio Mais Digital e das redes sociais Rádio Mais PR. A Rádio Mais traz para você mais que uma entrevista, um conteúdo exclusivo multiplataforma, veiculado no rádio e também disponível em vídeo para você compartilhar e assistir a hora e do jeito que quiser. Rádio Mais é também mais digital.